A moeda americana está subindo e, com isso, diversas movimentações financeiras acontecem ao redor do mundo. O dólar chegou à casa dos 5,74 na segunda-feira, dia 5 de agosto, o maior valor registrado desde 2021, no pico da pandemia. Existe um receio global sobre a economia americana, principalmente após o relatório divulgado sobre a geração de empregos nos Estados Unidos. Mas como isso pode impactar o bolso do brasileiro e por que desta desvalorização do dólar? O economista Edson Trajano explica. Então, nós temos fatores internos e fatores externos. Entre os fatores externos, nós temos aí o processo de taxa de juros americana bastante elevada nesse momento. Então, o que acontece? Com a taxa de juros nos Estados Unidos maior, há uma migração de capital de todos os países em desenvolvimento para os Estados Unidos, já que os investidores buscam ganhar mais lá. E no caso brasileiro, no âmbito interno, nós temos também algumas dificuldades. O Congresso Nacional está um pouco devagar na regulamentação da reforma fiscal. Essa regulamentação poderia nos ajudar no médio e longo prazo para melhorar as condições das contas públicas no âmbito interno brasileiro e, consequentemente, um cenário mais positivo em relação à política fiscal. E como que isso pode impactar diretamente no Brasil, na nossa moeda e na vida dos brasileiros? Tem impactos positivos e tem impactos negativos. A desvalorização da moeda é muito bom para o setor exportador brasileiro, porque aumenta a rentabilidade das exportações. Isso serve principalmente para o setor do agronegócio brasileiro. Tem tido uma redução dos preços internacionais do segmento do agronegócio e essa desvalorização da moeda nos ajuda nessa rentabilidade. Por exemplo, quando um pecuarista, um frigorífico vende carne para o mercado internacional, ele recebe em dólar. Quando faz a conversão desses dólares em reais, ele acaba recebendo mais reais. O mesmo acontece com o exportador de soja, por exemplo. O aspecto negativo é que a desvalorização da moeda pode provocar um aumento nos preços internos, com destaque para o setor de combustível, já que nós temos muitos preços. Parte dos custos na produção de combustível é feita em dólar, e também a importação de alguns itens, como, por exemplo, o trigo. A maior parte do trigo consumido no Brasil vem do exterior. Toda vez que ocorre uma desvalorização da moeda, o preço do trigo fica mais caro. Professor, só para finalizarmos aqui, você tem alguma dica para os nossos ouvintes para se preparar financeiramente para essas altas e também até mesmo a baixa do dólar e o impacto no nosso bolso? De um modo geral, eu não vejo grandes preocupações com recessão na economia brasileira. Na economia global, sim, nós temos alguns problemas maiores, porque tem algumas questões que precisam ser resolvidas ainda. A maior preocupação hoje é com a questão do Oriente Médio. Então, pode ocorrer, e o Irã está ameaçando, uma guerra mais acirrada com Israel. Se isso acontecer, pode ter um impacto em cadeia no mundo como um todo. E, de um modo geral, isso pode provocar uma recessão. Mas eu acho que ainda é cedo para dizer que vai ocorrer essa recessão. Pensamento positivo é acreditar que as coisas vão dar certo e vão se achar um meio para resolver essas questões hoje mais polêmicas na economia global. Neste ano de 2024, o dólar acumula uma alta de cerca de 17% em comparação com o real. Bárbara Delgado para a Rádio e TV Metropolitana.